E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que discutimos os principais temas que são relevantes para as provas discursivas, tanto de concursos públicos quanto de vestibulares. Mas antes, um aviso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. E claro, ative o sininho para receber as notificações acerca dos novos vídeos aqui no canal. Se você também não me segue, tanto no Instagram quanto no Facebook, por favor, vá lá e curta o meu perfil. Hoje vamos debater aqui sobre um tema muito importante. Falaremos sobre tráfico de animais no Brasil e no mundo. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. O que é o tráfico de animais? O tráfico de animais se caracteriza pela retirada de animais do seu hábitat com o objetivo de comercialização ilegal deles. Em regra, esses animais são animais silvestres, que são os animais selvagens. Alguns especialistas fazem distinção entre animais silvestres, selvagens ou exóticos, mas para efeitos legais, todos são caracterizados da mesma forma, especialmente aqui no Brasil. Essa prática atrai muitos criminosos porque é um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo. Segundo alguns estudiosos, é a terceira prática criminosa mais lucrativa do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Esse crime movimenta, no mundo, entre 15 e 20 bilhões de dólares por ano, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Países ricos em biodiversidade representam os principais alvos dos traficantes de animais. Claro que, por abrigar a maior biodiversidade do planeta, o Brasil é um dos países que mais sofrem com o tráfico de animais silvestres no mundo. Especificamente no Brasil, o tráfico de animais silvestres provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de exemplares das florestas e das matas, de acordo com dados do IBAMA. O alto índice de retirada de animais de seus hábitats coloca em risco de extinção um número cada vez maior de espécies. Os animais capturados no Brasil, em sua maioria, são comercializados no próprio território brasileiro, sendo que as regiões mais afetadas são o Norte, Nordeste e a região Centro-Oeste. Existem 4 tipos de tráfico de animais silvestres, são eles: para colecionadores ou particulares, normalmente são traficados animais em extinção. Para fins científicos, é um fenômeno que é conhecido como biopirataria. Esse tipo de tráfico utiliza animais silvestres para fins de pesquisa, para fins científicos, para venda em feiras, em mercados ou ainda em pet shops. Esse tipo de tráfico é movimentado pela demanda, em que estabelecimentos comerciais estimulam a compra e a venda ilegal de animais silvestres. E o último, para a produção de subprodutos. Aqui, os animais são utilizados para a fabricação de adornos e artesanatos, em que as penas, o couro, a pele e as presas são comercializados ilegalmente. Mas por que o tráfico de animais atrai tanta gente para a ilegalidade? Quais são as causas relativas a esse delito? A primeira causa eu já mencionei, tem a ver com o lucro. A segunda causa é a falta de fiscalização adequada por parte das autoridades, maiormente aqui no Brasil. Quanto à terceira causa, temos a legislação brasileira e em outros lugares do mundo, as quais são extremamente brandas e permissivas com o tráfico de animais. Muitas vezes, essas leis não têm sequer efeito prático. No Brasil, a maior parte dos crimes tem pena de até 1 ano. No entanto, para alguns crimes específicos, a lei determina pena de até 5 anos, como é o caso da pesca com utilização de explosivos. A Lei nº 9.605 de 98 trata dos crimes ambientais, mas de uma forma geral. Ela disciplina os delitos contra a fauna e as suas penalidades. Mesmo com a entrada em vigor do Decreto 6514 de 2008, em que temos a tipificação desse delito, as penas continuam brandas. No que tange à Lei 9.605, estão tipificadas somente algumas das condutas para o tráfico de animais, não indo a fundo nesta questão. Como salientam vários estudiosos, a expressão tráfico de animais não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Há, na verdade, um conjunto de condutas relacionadas ao delito. Constituem exemplos: a caça, a apanha, a venda, a exposição, o transporte, a aquisição, a manutenção em cativeiro e a utilização, dentre outras, nos termos do artigo 29 da lei citada. Continuando com as causas, por fim, temos a falta de conscientização da sociedade quanto a essa prática. Muitas pessoas compram animais selvagens, tratando com descaso e leniência essa prática lucrativa e cruel, a fim de satisfazer a sua vontade de ter um animal exótico ou selvagem como animal de estimação, para o seu mero deleite, para o seu mero desfrute ou para mostrar para os outros. Vale registrar que quem adquire um animal silvestre por qualquer meio
talvez não tenha consciência de que está alimentando o tráfico, mas está gerando lucro e fazendo andar toda a cadeia que envolve essa prática ilícita. Destaco aqui que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Vale lembrar ainda que tanto a lei quanto o decreto citados prevêem penas para quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente. Em suma, o tráfico de animais silvestres tem se tornado uma indústria global maciça, atraindo grupos de criminosos movidos especialmente pelos baixos riscos, pelos altos lucros e pelas punições que são brandas e ineficientes. Mas quais as principais espécies comercializadas ilegalmente pelos traficantes? O rol é extenso, pois a biodiversidade da fauna é enorme. Por serem comercializados com valores mais altos, os animais em extinção são o principal alvo dos traficantes. No Brasil, os animais silvestres mais procurados pelo tráfico são aves e primatas, mico, macaco, papagaio, arara, canário, beija-flor, tucano e outros, como onça pintada e peixes ornamentais. Mas há grande procura também por animais exóticos, como serpentes, iguanas e felinos. Aqui no DF, 2 casos recentes de tráfico de animais chamaram a atenção da comunidade. O primeiro é o caso de Pedro Krembeck, de 22 anos, indiciado por tráfico de animais, crime praticado por ele desde 2017, o qual foi picado pela naja que ele próprio criava ilegalmente. Esse caso revelou uma verdadeira rede de tráfico de animais no Brasil. Os investigadores dizem que, depois de Pedro ter sido picado, um amigo do jovem abandonou a naja ao lado de um shopping e depois escondeu outras 17 serpentes num aras em Planaltina, a 60 quilômetros daqui de Brasília. A polícia também indiciou a mãe e o padrasto de Pedro, além de 7 amigos e uma professora da faculdade onde ele estudava veterinária. Uma servidora do IBAMA também foi indiciada na mesma investigação. Ressalto ainda que Pedro entrou em coma por um certo tempo logo após a picada da naja. O segundo caso foi de um cidadão, também aqui no DF, que mantinha um tubarão-lixo em cativeiro clandestino e que tinha várias outras espécies exóticas no local. Segundo os investigadores, o homem escondia outros 2 tubarões, 5 jiboias, 2 cobras pitons, um teiu e uma moreia. Ele apresentou documentação apenas para justificar a posse de uma jiboia e do teiu. Para que você tenha uma ideia, esse último suspeito poderá responder pelos crimes de maus tratos, posse de espécie silvestre sem autorização e introdução de espécie animal no país sem licença. Se somadas, essas penas podem chegar até 3 anos. Como você sabe, quase ninguém vai preso por crimes de baixo potencial ofensivo, cujas penas são de até 4 anos. Ou seja, essa prática criminosa compensa no Brasil. No mundo, o comércio de felinos como tigres, panteras, leões, linces e até o ligre, que é o cruzamento do tigre com o leão, é comum e em alguns países ele é até permitido. Além desses, temos as serpentes, os lagartos, as iguanas e até tubarões. E quais são as consequências do tráfico de animais? Bom, o rol aqui também é extenso. A retirada constante de animais de uma mesma espécie pode levar à extinção local ou total, além de afetar outras espécies com as quais ela se relaciona. A redução das populações de animais de uma espécie também é um fator favorável à extinção por facilitar o cruzamento entre parentes, o que empobrece a diversidade genética e dificulta a adaptação dos animais às mudanças ambientais. O tráfico de animais contribui para o desequilíbrio ecológico, causando mudanças na cadeia alimentar dos hábitats em que foram retirados. Além disso, o tráfico de animais silvestres reduz consideravelmente a biodiversidade de um determinado ambiente. Outras consequências ambientais geradas pelo tráfico de animais incluem a introdução de espécies exóticas, a disseminação de doenças e a interrupção de processos ecossistêmicos e serviços ecológicos como a polinização, a dispersão das sementes, o controle populacional de outros animais e, em médio e longo prazos, a extinção de algumas espécies, como eu já falei. Dentre essas questões, destacam-se os problemas decorrentes das invasões biológicas, que são uma das grandes preocupações ambientais, e ameaças primárias à biodiversidade global. Animais de estimação podem escapar ou ser abandonados e, de volta à vida livre,
podem se estabelecer em regiões fora de sua distribuição original, causando inúmeros problemas ecológicos, como a disseminação de patógenos, perda genética por hibridização e introgressão, competição interespecífica e extinção de espécies, além de inúmeros impactos em processos ecossistêmicos. Assim, identificar potenciais espécies invasoras antes da sua introdução e analisar a implicação ecológica de possíveis fugas de animais cativos é uma questão atual e fundamental para prevenir os impactos de espécies exóticas invasoras antes mesmo delas se estabelecerem. Vale ressaltar que o comércio ilegal de animais está intimamente envolvido com a disseminação de zoonoses, doenças que são transmitidas pelos animais aos seres humanos. Mais de 180 zoonoses já foram identificadas, valendo destacar tuberculose, normalmente transmitida por primatas, a raiva, muito comum sendo transmitida por cães e gatos, mas ela também pode ser transmitida por outros animais selvagens, a leptospirose, transmitida por mamíferos, a salmonelose, essa de fato é uma zoonose das mais difundidas no mundo, transmitida normalmente por aves, por mamíferos e por répteis. Podemos colocar também nessa lista a AIDS e a Covid-19. E claro, como a gente sempre faz aqui, como a gente pode conter esse problema? Como a gente pode conter a prática do tráfico de animais silvestres no Brasil e no mundo? A fim de deter o tráfico de animais, deve ser dada ênfase no trabalho de fiscalização de fronteiras e de regiões ambientais, com o uso de mais recursos humanos e tecnológicos, como drones e chips de rastreamento dos animais. Nesse sentido, deve-se aparelhar de uma forma efetiva os órgãos responsáveis pelo meio ambiente, especialmente aqui no Brasil. Outro sim, faz-se primordial que o Estado conscientize a sociedade, tanto da importância da denúncia, quanto da proibição da manutenção de animais silvestres em casa como se fossem animais domésticos. Cabe às autoridades também a aprovação de leis cujas punições sejam mais severas contra o tráfico de animais, além da melhoria quanto à especificação e detalhamento desse tipo de prática criminosa. Por fim, é importante ressaltar que um dos principais meios utilizados pelos criminosos para o comércio ilícito de animais silvestres são as redes sociais. Portanto, é importante conscientizar as pessoas para que denunciem esse crime, bem como é importante que os órgãos competentes monitorem o mundo virtual. Longe de ser uma questão de conservação ou ainda de bem-estar animal, o tráfico e o comércio ilegal de animais silvestres deve ser visto como uma questão de segurança nacional e global. Bom, é isso. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse debate e tenho certeza de que agora você tem ótimos argumentos para arrebentar na sua redação. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!